esposa dentro do carro. Mas eu falei para ela, mesmo se forem 2 pessoas, eu vou estar lá de qualquer jeito. Amém. Mas para minha grata surpresa, a igreja está cheia. Apesar da chuva, todo mundo assim, às vezes um pouquinho molhado, né? Mas estamos aqui, firme e forte. Bom, então vamos continuar. Hoje é o 3º dia, né? A partir do domingo, né? Contando. Vamos continuar com os temas da Semana Santa. O tema de hoje, libertos pelo sangue. Se a gente for se apoiar no título, é um título estranho, não? Libertos pelo sangue. Mas que poder tem o sangue para nos libertar de qualquer coisa? O que é sangue? Sangue nada mais é do que um fluido que nós temos, todos nós, compostos de células, compostos de tecidos diluídos, onde passa proteínas, aminoácidos e todas as coisas. E como que isso pode nos libertar? Então é isso aqui que hoje nós vamos saber. Como que é isso? Libertos pelo sangue. E principalmente, libertos pelo sangue de quem? E por quê? Aí nós vamos retroceder um pouco na história. Carlos, pode passar? Vamos voltar lá na época do Egito, há 3.500 anos atrás. Os israelitas eram escravizados no Egito. Eles construíam sem descanso cidades, monumentos imersos, para a glória de Deus? Não, para a glória de um homem, faraó. Mas os faraós, eles eram considerados deuses. Então, eles construíam todos esses monumentos para a sua própria glória. Contando um pouco da história, os israelitas habitavam em Canaã, que era uma região próxima do Egito. E uma época teve uma seca muito grande. E eles, para não morrerem de fome, decidiram descer até o Egito, porque tinha abundância de comida no Egito. E o governador do Egito naquele momento era José. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque senão o nosso culto aqui fica por muitas horas. Mas José era o filho de Jacó, que era o líder desses israelitas que moravam em Canaã. E aí Jacó, num certo momento, desceu para o Egito com 70 pessoas. E foram acolhidos por José, que era seu filho, e mais o faraó, que era o rei naquela época. E a eles foi destinado uma terra chamada Terra de Gósen, que ficava mais ao norte do Egito. Era um local fértil, e era um local que não ficava tão muito próximo das grandes cidades do Egito. Então, no primeiro momento, o povo de Israel, que eram pessoas fiéis a Deus, seguidores da palavra dele, foram morar no Egito, mas num primeiro momento não se contaminaram com a cultura, com os hábitos pecaminosos daquela cultura, porque eles cultuavam vários deuses, faziam sacrifícios para esses deuses, e Faraó era considerado um deus. E eles estavam ali e começaram a viver ali. E a população dos israelitas foi crescendo. Eles foram se multiplicando e se tornaram um povo numeroso. E aí, o faraó, depois desse que os acolheu, começou a perceber que eles estavam ficando muito numerosos e também ficariam muito fortes.
caso o Egito fosse invadido por um exército inimigo, os egípcios pensavam, eles podem muito bem se juntar aos nossos inimigos para nos derrotar. Então, quando subiu um outro faraó, que não conhecia José, que era o governador quando os israelitas chegaram, eles começaram a escravizar o povo israelita. Foi por isso que os israelitas chegaram ao Egito como pessoas livres e num determinado momento eles se tornaram escravos. As escrituras falam o quê? Êxodo 1, versículo 8 diz: entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. E no versículo 14 diz: assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro e em tijolos e com toda a sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com dureza. Então eles começaram a escravizar o povo, mas eles não ficaram satisfeitos. Num determinado momento, e isso é importante dizer para que a gente entenda o porquê que Deus fez o que fez, num determinado momento, o faraó falou para as parteiras que auxiliavam no parto das israelitas: sempre que nascer um filho homem, você vai pegar esse menino e vai jogar no rio Nilo. Imagina quantas crianças recém-nascidas foram assassinadas por causa dessa ordem que o faraó deu. Mas aí eles continuavam sofrendo. Pode passar, Carlos. Eles sofriam e suspiravam sob o fardo, os fardos insuportáveis. Eles já estavam muito cansados. Pelo cansaço, eles eram maltratados, chicoteados, humilhados, dia após dia, até a morte. Quem pode viver dessa maneira? Nos dias de hoje, a gente vive assim? Não nas mesmas condições, não é? Mas vocês conhecem pessoas que passam uma vida em sofrimento? E essas pessoas só recebem alívio quando morrem? Pessoas que são humilhadas por causa da função que exercem, por causa às vezes da cor da pele, que é um absurdo existir esse tipo de coisa. Então nos nossos dias também isso acontece. E aí o que é que os israelitas fizeram? Eles se ajuntaram, construíram armas e foram guerrear contra o faraó? Foi isso que fizeram? O que é que eles fizeram, Carlos? Foi então que eles clamaram a Deus, imploraram por livramento. Olha só a palavra que é utilizada aqui: clamaram. Clamaram. Isso mostra que aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus, quando surgem problemas nas nossas vidas, o primeiro recurso que nós temos que utilizar é levantar as mãos para o céu e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Não é tentar resolver nossos problemas pelas nossas próprias forças ou pela nossa sabedoria que a gente acha que tem. Porque geralmente quando fazemos isso, a nossa situação vai piorar. Se não for imediatamente, é em consequência dessas atitudes no futuro. Eu acho que todo mundo aqui já teve esse tipo de experiência, Carlos. E os israelitas acreditavam que o Senhor levantaria um libertador para levá-los para a terra prometida. Por que eles confiavam nessa promessa? No livro de Gênesis, no capítulo 50, é o último capítulo do livro de Gênesis, versículo 24 diz: José
que ainda estava vivo, já estava doente para morrer. Sabe quantos anos José tinha? 110 anos. Ele estava no leito de morte. E aí José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó, que era o pai de José. Então eles estavam numa situação que, nos bastidores, por assim dizer, o que são os bastidores? É a vida espiritual que nós não vemos. Na vida de cada um de nós aqui, existe uma batalha, uma guerra espiritual que nós não vemos. Nós sofremos as consequências, mas nós não vemos. E era isso que o povo de Israel estava vivendo. Pode passar agora. Aquele era mais um capítulo da história do grande conflito entre o bem e o mal. Quem aqui acredita que Jesus existe? Acreditamos? Pois também acredite que o mal existe. Satanás existe. Satanás é um ser. Ele não é algo místico. Ele não é uma energia que existe para causar o mal. Ele existe. Assim como Jesus existe, Satanás existe também. Carlos. E aí Deus levantou Moisés. Moisés era um israelita que foi educado nas cortes do faraó. Ele sobreviveu porque quando ele nasceu, as parteiras não quiseram jogá-lo no rio, e a mãe cuidou dele inicialmente, e ele foi adotado pela filha de Faraó, numa manobra espetacular, que quem não leu ainda na Bíblia, leia, porque é espetacular o que aconteceu. Moisés era um israelita da tribo de Levi, e ele foi chamado não para libertar o povo, ele foi chamado para representar Deus na libertação do povo da escravidão do Egito. Agora, uma informação histórica. Naquela época, os arqueólogos ainda não têm certeza de quem era o faraó daquela época. Eles apostam em dois nomes: no Ramsés II. Já ouviu falar no Ramsés? Ele é mais popular, né? Ramsés II. Mas tem um outro que eles também acham que poderia ser esse, era o Tutmés III. Quando fala esse nome através do grego, ele é Tutmoses III. A mãe de Tutmoses III era uma mulher que se chamava Hatshepsut. E é interessante na história dessa mulher, que essa mulher foi faraó do Egito. Uma mulher que foi faraó. Porque quando o marido dela morreu, o Tutmés II, o Tutmés III era muito pequeno. E ela decidiu assumir o trono. E tem muitos arqueólogos que acreditam que essa mulher é que adotou Moisés. Inclusive, a tumba dela no Egito já foi encontrada. E por que alguns arqueólogos acham que é Tutmés III, o faraó da época do Êxodo? Porque existem relatos de que o corpo enterrado na tumba de Tutmés III não era dele, e sim de um servo. Mas aí a gente pode perguntar, mas por que isso? Como assim? Onde é que está o faraó? Então ele morreu e não foi enterrado? Lembra quando houve o Êxodo? Que o povo hebreu, os israelitas, passaram através do Mar Vermelho, e quando os egípcios foram passar, o que aconteceu com o mar? Ele se fechou e afogou todos os egípcios que tentaram passar.
inclusive, Faraó poderia ser um deles. Motivo pelo qual quem foi enterrado no lugar dele foi um servo. Então os arqueólogos eles têm essas duas possibilidades. Mas aí Deus levantou Moisés, mas Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu estou te mandando para lá, mas não pensa que a sua situação vai ser fácil não. E aí no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 19 e 20, fala assim: Deus falando para Moisés: eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles. Depois, Faraó vai deixar vocês irem embora. Vai passar a calma? E aí Moisés foi lá falar com o Faraó. Olha o que o Faraó falou para Moisés: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei ir. Petulância, arrogância, porque eles se consideravam um Deus. Então quem é esse Senhor? Eu não o conheço. Então não vou deixar ninguém sair. Mas aí o que acontece, Carlos? Foi então que Deus disse para Moisés realizar os sinais que terminariam forçando o Egito a liberar os israelitas. Quais foram esses sinais? Vai passar aqui. Todas as vezes Moisés ia até Faraó e falava: Faraó, deixa o povo sair. Ele não. Aí Deus mandava uma praga. E foi feito assim o tempo todo. E ali estão as pragas por ordem. Então a primeira praga foi águas que transformaram em sangue. Por quê? Porque o rio Nilo, ele era considerado um deus para os egípcios. Então o rio Nilo e as águas, todo o Egito, foram transformadas em sangue, a ponto de, se alguém tinha uma talha com água pura, quando isso aconteceu, até a água da talha virou sangue. A segunda praga de rãs, milhões de rãs saíram do rio Nilo e infestaram as casas de todo mundo. Imagina, nós estamos aqui num culto cheio de rãs aqui. E convenhamos, né? Não é um bicho muito bonito, não. E nem muito higiênico. Não ficam aqui dentro. E sabe por que os egípcios não caçavam as rãs? Porque as rãs também, para eles, eram consideradas um deus. Depois vinha o quê? Piolho. Imagina piolho. Alguém já teve piolho? Eu, quando era criança, já tive. Olha o negócio que incomoda. Imagina isso no país todo. Depois veio a praga das moscas. Os relatos do Espírito de Profecia diz que as moscas picavam e aquilo queimava. E eles foram fustigados com isso durante muito tempo. E a cada vez Moisés ia lá, Faraó, deixa o meu povo ir. Aí num princípio o Faraó falava: não, eles vão poder ir. Mas aí tira essa praga. Aí Moisés tirava a praga e o Faraó na mesma hora falava assim: não vou deixar mais ir. Ficava nesse jogo. E depois das moscas, peste em todo o gado. Depois, praga das úlceras nos homens e também no gado. Praga de saraiva e fogo. Imagina uma chuva de pedra com fogo. Praga de gafanhotos. Eu testemunhei uma dessas quando eu estava missionário. Só que eu ficava dentro de casa. Minha mulher e minha filha saíam no meio dos gafanhotos. Se saísse com a boca aberta, que era um monte. Os telhados das casas ficavam pretos, de tanto gafanhoto. E eles vinham em nuvens assim, ó. Na nossa casa tinha uma tela, eles ficavam tudo grudados assim, que bom, que gafanhoto. Depois teve a praga das densas trevas. Deus enviou trevas que duraram 3 dias. Como assim?
3 dias sem sol, sem lua, como? E as trevas eram tão densas que os relatos eram, a Bíblia diz assim, que ninguém podia ver um ao outro. Imagina que densidade das trevas que era. Isso durou 3 dias. E a última praga, morte dos primogênitos. Primogênito é todo filho que nasce primeiro. E essa praga iria cair sobre todo primogênito na terra do Egito, fosse de homens, fossem de animais. Aí vocês podem perguntar, mas por que Deus jogou uma praga dessa? Por que praga, morte dos primogênitos? Porque tem um versículo na Bíblia que diz que Israel é o primogênito de Deus. E pelo fato do faraó não ter deixado o primogênito de Deus ser liberto da escravidão, é por esse motivo que houve a morte dos primogênitos. E aí nesse momento, com essa última praga, pode passar, Carlos? Foi nessa última praga que Deus instituiu a Páscoa. A gente vive numa situação que diz o quê? Nos nossos dias, Páscoa é símbolo de quê? Chocolate. Então a Páscoa ela tem a ver com sangue. Sangue do Cordeiro, que simboliza Jesus, que derramou o seu sangue na cruz. Então a Páscoa tem a ver com sangue, não com chocolate. Tem a ver com cordeiro e não com coelho. Tem a ver com a cruz e não com ovos de Páscoa. E por que o sangue? Porque a Bíblia diz em Levítico 17:11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Ou seja, sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. É por isso que o sangue ele tinha que ser derramado. Mas nessa época Jesus não tinha vindo ainda. Então tinha que se utilizar um cordeiro que simbolizava Jesus que viria milhares de anos ainda no futuro. Pode passar cá? Então Cristo é o nosso cordeiro pascal. E ele foi sacrificado. Pode passar? E a palavra Páscoa vem de onde? Está lá, ó. Páscoa vem da palavra em hebraico pechá, do verbo pachá. O que significa? Passar por cima. Como passar por cima? Aí nós vamos ver. E no inglês, para quem conhece, é Passover, ou seja, também é passar por cima. Mas passar por cima de quê? Vamos entender o ritual da Páscoa. Quando Deus falou para Moisés celebrar a Páscoa, ele falou: esse é o primeiro mês religioso do calendário judaico. Esse primeiro mês chama Abib. Primeiro mês é Abib ou Nisan. É o primeiro mês religioso judaico. E Deus falou para Moisés o quê? No 10º dia de Nisan, você vai pegar o cordeiro e vai separar o cordeiro. No 14º dia, no 14º de Nisan, esse cordeiro vai ser morto. E vocês vão pegar o sangue e vão fazer o quê? Olha o que o rapaz está fazendo lá. Vai passar
na verga e nas ombreiras da porta. O sangue de quem? Do Cordeiro. Sabe por quê? Porque à meia-noite Deus enviaria o anjo da morte. Então eles tinham que pegar, a Bíblia diz o seguinte, que eles iam pegar uma planta que chama isopo, que é aquilo que o rapaz está na mão. Nascia na beirada do rio Nilo. Ia pegar esse isopo, que é uma planta. O isopo, ele era utilizado em rituais de purificação. E com esse isopo o sangue era passado nas ombreiras e na verga da porta. E a Bíblia fala que, então tomareis um molho de isopo, isso é a Bíblia falando, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, que era do sangue do cordeiro, e marcareis com ele a verga da porta e os dois, as duas ombreiras, né? E olha que Deus falou, mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Eles tinham que passar o sangue e ir para dentro e não podia sair. Por quê? Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E ao ver o sangue na verga da porta e em ambas ombreiras, o Senhor passará pela porta e não deixará o destruidor, o anjo da morte, entrar em vossas casas para vos ferir. Por isso que a Páscoa é passar por cima. Isso é o significado da Páscoa. Passar. Mas olha que interessante. Nas primeiras 9 pragas, somente os egípcios foram atingidos. Os israelitas não. Inclusive na praga das densas trevas, tinha luz na casa dos egípcios, né? Os candeeiros. Agora dos egípcios não, menos eles tentassem acender aquilo, não dava, não acendia. Então as primeiras 9 pragas caíram sobre os egípcios, mas a 10ª praga iria cair tanto sobre egípcios quanto sobre israelitas. A praga só não atingiria os israelitas se eles tivessem fé no sangue do Cordeiro. Imagina se um representante de Deus chegasse para nós hoje e falasse a mesma coisa. Olha, mata um cordeiro, passa o sangue lá, e aí ninguém vai morrer na sua casa. Nós acreditaríamos nisso? Acreditaríamos? Eu acho que não. Eles iam falar, esse cara bebeu, esse cara está doido. E olha só que interessante, não só os israelitas tiveram fé no sangue do Cordeiro, mas muitos egípcios também tiveram fé no sangue do Cordeiro, porque muitos egípcios pediram para estarem dentro das casas dos israelitas, justamente quando o anjo da morte passasse, e os israelitas os receberam. Agora vocês imaginam todo primogênito dentro de casa, olhando as horas passando, sabendo que o anjo da morte estava lá fora, fazendo a sua obra. Que fé que eles deveriam ter no sangue desse cordeiro? Imagina se a gente fosse o primogênito. E o que mais que Deus pediu para Moisés? Não era só o sangue do cordeiro, mas eles tinham que comer esse cordeiro assado. Esse cordeiro não poderia ter quebra de ossos, porque ele simbolizava Jesus. Então não podia ter quebra de ossos. Ele seria assado inteiro. Eles deveriam comer o cordeiro com ervas amargas. O que quer dizer essas ervas amargas? Amargura da escravidão. E eles também deveriam comer pães sem fermento. O que é pão sem fermento? O símbolo disso no ritual da Páscoa era um pão, simbolizava o quê? Que vocês têm que tirar de dentro das casas de vocês toda a malícia,
toda maldade. Então o pão tinha que ter também sem fermento. E mais, Deus falou para eles: vocês vão comer vestidos prontos para sair do Egito. Vocês vão comer isso com a sandália nos pés, para vocês poderem sair do Egito. E como eu disse, o cordeiro, pode passar, Carlos, tinha que ser morto, assado, mas ele tinha que ser comido. Então, do cordeiro não era só o sangue que tinha que ser aproveitado. Eles tinham que comer o cordeiro. E o que isso significa? Jesus, pode passar, cara. Jesus falou para nós o quê? Nos evangelhos, que nós deveríamos comer a sua carne e beber o seu sangue para sermos salvos. Inclusive, quando Jesus falou isso, os apóstolos falaram para ele: nossa, mas que palavras duras, né? Porque eles não entenderam. Pode passar, Carlos. Então, o que significa comer a carne e beber o sangue de Cristo? É isso que significa: aceitar profundamente o sacrifício de Jesus pelo pecado. Receber de coração a salvação que Ele oferece. Não basta crer em Cristo. Devemos, pela fé, receber constantemente força e nutrição espiritual dEle, mediante Sua palavra. Isso significa o quê? Que nós temos que fazer isso todos os dias. Tem pessoas que se batizam na igreja e acham que não precisa mais. E já recebeu tudo que ele precisava. E não é assim. Foi justamente depois do batismo que a luta começa. É onde o inimigo vai fazer de tudo para a gente se desviar do caminho. Então nós temos que nos alimentarmos da carne e do sangue de Jesus todos os dias. É por isso que o ritual da Páscoa foi ordenado aos israelitas para ser celebrado pela eternidade, enquanto houvesse mundo. Não era para celebrar só nessa época, era para celebrar sempre, para que eles tivessem sempre em mente o quê? Que a morte do Cordeiro foi para nos libertar da escravidão do pecado. Pode passar, Carlos. Do que somos escravos hoje? Somos escravos do Egito? Ou de uma outra nação? Mas nós somos escravos do pecado. Qualquer um de vocês, inclusive eu, que estou aqui transmitindo a mensagem, nós todos os dias nós temos lutas. E às vezes nós somos derrotados. Às vezes nós caímos. Sabe qual é o pecado que vai tirar alguém do céu? Nenhum. Nenhum pecado vai tirar ninguém do céu. O que vai nos tirar do céu é pecarmos e decidirmos continuarmos em pecado. Mas se ao cairmos, clamarmos a Deus, clamarmos a Jesus e aceitarmos novamente o sacrifício dele na cruz, derramando o seu sangue por nós, esse sangue que liberta do pecado, nós estamos novamente de pé para continuar a caminhada. Vai passar, Carlos. Então nós somos escravos do pecado. E cada um tem um pecado particular aqui. Cada um tem. Tem gente que gosta de beber álcool. Tem gente que gosta de fumar. Tem gente que gosta de ver pornografia. Tem gente que gosta de roubar nos seus negócios. Cada um de nós temos uma fraqueza. E Satanás ele conhece muito bem qual é a nossa fraqueza. Sabe por quê? Porque Satanás ele tem 6.000 anos de experiência com a natureza humana. Então, se eu tenho fraqueza para a bebida,
Ele não vai vir me tentar com a bebida. Ele sabe que eu não vou cair. Mas ele sabe que às vezes eu tenho fraqueza, por exemplo, com a pornografia. Aí ele vai me apresentar um leque de opções para que aquilo me atente, para que eu caia. E muitas vezes caindo, tem pessoas que sabem, fazem o quê? Eu desisto. E é isso que ele quer. Por isso que Satanás não para nunca de nos atormentar e de nos tentar. Ele não para nunca. Porque ele quer que nós desistamos. Ele quer que o sacrifício do cordeiro não tenha mais valor para nós. Mas isso não pode acontecer na nossa vida. Se nós caímos 10.000 vezes, nós temos que clamar ao Senhor 11.000 vezes. Porque Jesus mesmo diz, nas palavras de Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Então não importa quantas vezes nós possamos cair em pecado, o ideal é que não caiamos. Mas se porventura cairmos, porque nós temos uma natureza pecaminosa, continuemos a clamar pelo sangue de Jesus. Vai passar, Carlos. Aí vem a pergunta: existe libertação? Nós estamos aqui hoje para saber disso. Existe libertação. Afirmação. Vai passar. E o que nós temos que fazer? Como fizeram os hebreus no Egito, nós precisamos clamar. Precisamos clamar. Pois Deus, Ele não é surdo e Ele não é cego. Ele está atento à nossa condição. Ele está atento às nossas orações. Aí vem a palavra. O que é clamar? Clamar é aquela oração que a gente faz rapidamente antes de comer. Senhor, muito obrigado pela refeição em nome de Jesus, amém. É isso? E clamar envolve o quê? Clamar, pode passar, Carlos, não é uma oração comum. Não é uma oração que você faz em 2 minutos. E em relação à oração, é um negócio interessante, porque a oração, ela é descrita como o abrir do nosso coração para Deus. Se nós abrimos o nosso coração para Deus durante 2 minutos num dia de 24 horas, nós estamos mal, né? Não tem assunto com Deus, né? Nós temos mais assunto com o vizinho do que com Deus. Sabe o que Deus quer de nós? Deus, Ele quer que nós cheguemos para Ele e rasguemos o nosso coração e dizendo para Ele: Senhor, meu dia hoje foi uma droga. Porque para muitas pessoas vão orar antes de dormir, o que eles falam? Eles podem ter tido um dia péssimo, não é? Senhor, muito obrigado por esse dia. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus não aceita uma oração dessa. Deus, Ele quer que sejamos honestos no relacionamento que temos com Ele. Senhor, meu dia foi uma droga. Parece que o Senhor não estava comigo. Tudo deu errado. Tudo deu errado. Então nós temos que ser honestos, a começar em dirigindo uma oração para Deus. E Deus vai olhar o nosso coração e Ele vai saber que nós estamos sendo sinceros. Essa é uma oração sincera que Deus ouve, que Deus atende de acordo com a vontade dEle. Às vezes Deus, Ele quer que nós briguemos com Ele. Vocês pensam que Deus acha ruim quando fazemos isso? É claro, sem ser desrespeitoso. Mas o simples fato de, em determinados momentos, brigarmos, entre aspas, com Deus, isso está significando o quê? Que mesmo assim nós estamos tendo um relacionamento com Ele. E é isso que Ele quer.
E depois Ele vai transformar essa situação que nós estamos decepcionados, amargurados e estamos brigando com Deus. Ele vai transformar essa situação. E nós vamos acabar fazendo o quê? Ao invés de brigarmos com Deus, vamos louvar o nome dEle. Então Deus, Ele quer que nós clamemos. Então, quando eu disse, clamar não é uma oração comum. Pode passar, cara. Clamar é uma oração de ansiedade e angústia. E o que está em jogo? A ansiedade e a angústia de Deus é uma súplica profunda, que envolve questões de vida eterna e morte eterna. Que só vão ter somente esses dois caminhos, não tem três. Ou seremos salvos para a vida eterna, ou seremos destruídos para a morte eterna. Não vai ter uma terceira opção. Então nós temos que clamar a Deus, e Deus pede isso para nós, Ele suplica. Na palavra dele Ele fala: dá, filho meu, o teu coração. Ele pede isso para nós todos os dias. Mas nós temos muita distração nesse mundo. Não temos? Temos muita distração. Inclusive tem canais de televisão aí, mais de 100 canais, de graça. Você entra na internet, tem tudo que você quer ali. Então tem muitas e muitas e muitas pessoas que não estão mais tendo um relacionamento com Deus, mas estão tendo relacionamento com seus smartphones, querendo saber, acima de tudo, quem está em primeiro lugar no campeonato. Só que o tempo está passando. O dia do retorno de Cristo está muito próximo, para que a gente ainda fique brincando com isso. E todas essas palavras que eu estou dizendo são para vocês, mas são para mim também, porque eu tenho que estar atento também a essas coisas. Eu vivo nesse mundo que jaz no maligno, e nós temos que clamar a Deus, pedir pelo sangue de Jesus todo dia, para que a gente não se contamine com o pecado do Egito. Está cheio e abundante por aí. Vai passar. Você já clamou a Deus? Se não clamou, está na hora. E a oração, você não vai falar com Deus pela primeira, ou segunda, ou sexta vez durante 2 horas. Não é assim que funciona. Você vai começar aos poucos. É 1 minuto, é 2, são 4, 5. Quando você vê, você já falou com Deus 15 minutos. Olha, e conte tudo para Ele. Não tem aquela, não, esse assunto aqui Deus não vai dar importância. Pô, vou incomodar Deus, o soberano do universo, com um assunto bobo. Ele quer ouvir. E se nós fizermos isso é uma prática. Quando a gente vê, nós já estamos falando com Deus há 1 hora ou menos 2. Jesus passava uma noite inteira em oração. Aí eu ficava pensando, mas que tanto de assunto Jesus tem para conversar com Deus e Pai? Que tanto de assunto, né? Mas vocês sabem que era nesses momentos que Deus revelava para Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, era nesses momentos de oração durante a noite, que Deus revelava para Jesus o que Ele iria fazer no dia seguinte, que pessoas Ele iria encontrar, que multidões a quem Ele iria pregar. Jesus já não estava com a missão toda pronta no bolso, não. O que eu vou fazer amanhã? Não. Deus revelava para Ele nesses momentos de oração, e Deus também, Ele fala conosco, mais através da Bíblia, mas Ele também fala conosco, vamos dizer, pessoalmente, vira o testemunho daquele senhor,
Uma mão encostou no ombro dele. Sexta-feira eu estarei aqui novamente transmitindo a palavra. Eu vou contar um pequeno testemunho meu, onde Deus, ou o Espírito Santo, ou um anjo, falou comigo, e falou por 2 vezes, me chamando pelo nome. Eu não estou aqui por acaso. Eu não sou de família evangélica, eu não sou de família adventista. Não era nem para eu estar aqui. Mas, no entanto, eu estou. Então, temos que clamar a Deus. Vai passar, cara. A boa notícia é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que quer dizer isso? Eu vou invocar o nome do Senhor, já estou salvo, pronto, não preciso fazer mais nada. Não! Invocar o nome do Senhor é o primeiro passo. E depois Deus, Ele quer que você seja obediente a Ele. Como é que eu vou saber o que Deus quer para mim? Nas suas santas escrituras. É ali. E a Bíblia hoje está disponível para todo mundo. É de graça na internet. Só não tem uma Bíblia ou não lê uma Bíblia quem não quiser. Outro slide. Outra afirmação: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não adianta chamar por santos, não adianta chamar por santas. Não existe outro nome debaixo do céu pelo qual seremos salvos. Nós temos que entender isso de uma vez por todas e deixar o misticismo de lado. Temos que abraçar a verdade da palavra de Deus. Tem muitas moças que na época das festas juninas, né? Eu vou pedir para Santo Antônio um casamento. Peça para Deus. Santo Antônio nem vivo está, de acordo com a Bíblia. Não importa qual santo, todos estão mortos, enterrados, esperando o retorno de Jesus. Vai passar, cara. Sem Deus, fomos escravos do grande Egito do pecado. Vai passar. Clame por libertação. Clame por redenção. Outro. Deus quer hoje dar a você o perdão e a paz, e só Ele tem a oferecer. Ninguém tem isso para oferecer para nós. Outro. Não deixe para depois. Quem é as pessoas que estão aqui hoje, e saindo daqui sabe se nós vamos viver mais 5 minutos, 10 minutos, meia hora? Então não deixa para, tem que ser hoje, não deixa para depois não. A gente pode morrer daqui em 5 minutos. Outro. E é isso que Jesus pede para nós. Abre seu coração agora e permita que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o convite que Jesus faz da primeira página de Gênesis, que é o primeiro livro, até a última página de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Jesus, Ele faz esse convite o tempo inteiro. Por que somos tão duros? Então, façamos isso agora. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, inicialmente, Senhor, como fazemos sempre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Obrigado, Senhor, porque as palavras que foram ditas aqui não vieram do pregador, vieram da Tua palavra.
pregador somente está transmitindo aquilo que pertence ao Senhor. E o Senhor quer dar isso para nós. E somos pecadores, temos uma natureza pecaminosa em nós, que precisamos combater todos os dias, para que não sejamos vencidos. Mas a grande notícia, Senhor, é que esse combate não é feito por nós de maneira sozinha. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até os confins da terra e pelos séculos. Então nós não temos desculpa, Senhor, para não clamarmos o Teu nome, para pedirmos a Tua presença na nossa vida. Nós precisamos abrir nosso coração a 100% e derramar tudo aquilo que não é bom perante o Senhor, porque o Senhor prometeu nos dar paz e descanso. E pelo fato do Senhor ter morrido na cruz do Calvário, ter derramado o Teu sangue a nosso favor, glória a Deus, é que nós estamos aqui, Senhor, clamando o Teu nome. Cada um de nós aqui tem suas lutas e batalhas. Vem em nosso socorro, Senhor. Que o Teu sangue esteja em nós, nos libertando do pecado, de todo mal, nos fazendo pessoas fiéis à Tua palavra. Que o Teu sangue derramado na cruz não seja em vão, e que nós tomemos posse disso. Esteja, Senhor, com cada um daqueles aqui que estão presentes. O Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós. E que hoje não seja somente um dia que nós estejamos aqui na Tua casa. Que as pessoas que receberem esta semente permitam que seja irrigada essa semente com o Teu sangue para que dê fruto, germine, e que ela possa estar aqui conosco, louvando o Teu nome. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor está presente aqui, porque o Senhor mesmo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém, glória a Deus. O Senhor está aqui, Teus santos anjos também. Amém. E por essas testemunhas, Senhor, celestiais, é que entregamos nossas vidas em Tuas mãos e pedimos para o Senhor vir em nosso socorro. Agradecemos, pedimos por tudo isso, Senhor, e fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.